E vamos seguir para Fortaleza, onde está Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci, meu cumprimento também a todos os colegas aí de bancada virtual, principalmente também aos nossos espectadores e ao nosso convidado, Leonardo. Leonardo, eu tenho um dado aqui que é do censo do IBGE, censo que a gente não sabe se vai ter esse ano ou não, mas em 2017, esse censo do IBGE apontava que 37% dos estabelecimentos agropecuários utilizavam agrotóxicos, mas os produtores declaravam que não tinham nenhuma orientação técnica. Desses que utilizavam, 16% não sabiam nem ler nem escrever direito, ou seja, o que dificulta mais ainda a leitura das instruções para a aplicação do produto. E aí eu lembro que em 2013, um colega nosso aqui de Fortaleza, Melquiades Júnior, ele fez uma série de matérias que foi premiada e que contava a história e a trajetória das viúvas dos venenos, e que depois se transformou num documentário chamado Doce Veneno. Histórias de mulheres que perderam seus maridos por conta da intoxicação, do envenenamento e do adoecimento por câncer e outros tipos de problema. Essas pessoas estão morrendo e a população também está morrendo por conta da falta de cuidados na administração desses produtos? Existe uma grande subestimação em relação a essas informações, Carla. As estimativas oficiais aceitas nacionalmente é de que para cada caso registrado de intoxicação existem 50 casos não registrados, o que significa que nós temos um número de 1.000 e poucos bebês num período avaliado pela doutora Larissa Bombardi, o que significaria 50 mil, porque é uma subestimação e uma ocultação de informações. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que existem transformações que nós não estamos acostumados a perceber. A doutora Ada Guiar fez aí no Ceará uma pesquisa sobre intoxicação de agricultores numa região de exportação de frutas. Identificou que 97% dos trabalhadores rurais tinham veneno no sangue. Limoeiro do Norte. É alarmante isso. Identificou também que existem transformações metabólicas tão importantes que meninas com 3 anos têm mamas, têm pelos pubianos, estão menstruando antes dos 10 anos. Essas alterações, elas decorrem do fato de que esses venenos, esses produtos de síntese química, não existem na natureza. E o organismo, todos os organismos, procuram dar uma utilidade para aquilo com que entram em contato. E essa utilidade significa incorporação em algum ciclo metabólico. A introdução em ciclos metabólicos de produtos inadequados provoca distorções. Pode ser como o glufosinato de amônio, que é um herbicida muito usado. Pode ser uma multiplicação irregular de células, gerando células com 2 núcleos ou sem núcleos, e isso pode se transformar em diversos tipos de tumores. E acontecendo isso em fases de formação, como em crianças, nós não sabemos as implicações que isso trará no futuro. Então, as análises desse estudo que nós estamos publicando e que está disponível para todos na internet, eu creio que vocês receberam, elas mostram que é necessário uma ação global que minimize as possibilidades de países exportadores de venenos que são não autorizados a utilizar nos seus países sejam responsabilizados por esses crimes com relação à saúde, assim como países importadores devam levar em conta normativas e parâmetros internacionais. Não é razoável, por exemplo, que no Brasil o herbicida mais utilizado, o glifosato, tenha um limite máximo de resíduo permitido de 50 microgramas por litro, enquanto na União Europeia o limite máximo permitido é 0,1. Há uma diferença de 5.000 vezes, como se nós fôssemos muito resistentes. A pesquisadora que denunciou isso, Larissa Bombardi, teve que sair do Brasil agora porque vinha se sentindo perseguida e ameaçada. Na verdade, a campanha de marketing, ela se soma a uma campanha de difamação e de atemorização. Esse é um dos pontos que o relatório denuncia, que os direitos humanos estão sendo prejudicados também sob esse ponto de vista de limitação da capacidade de estudos independentes serem divulgados, ajudando a reduzir a alienação da população com relação a esses problemas. E vamos seguir agora para Fortaleza, conversar novamente com Carla Soraya,
da TV Ceará, faz a pergunta ao professor Leonardo Melgarejo. Professor, e eu já emendo aí com essa questão, né? Quais seriam as alternativas, né? Que tipo de novas formas teríamos de combater as pragas, o que possa afetar a produção na lavoura, para que a gente pudesse ter uma alimentação livre de pesticidas, de venenos e pudéssemos nos alimentar melhor. O senhor acabou de dizer, a lei de Darwin está sempre aí, então se nós estamos produzindo mais venenos, teremos insetos mais resistentes, pragas mais resistentes. Então, o que é possível para que tenhamos uma simbiose dessa natureza, que a gente possa produzir, nos alimentar, sem acabar com ela? Carla, a primeira condição está associada a essa ideia da escala. Você supõe que aquilo que se obtém em 1 metro quadrado pode ser obtido em milhões de metros quadrados. Se obtém que o controle que é feito num canteiro pode ser reproduzido em lavouras de milhares de hectares. E isso é errado, é tolo, inclusive. Então, uma primeira condição, um agricultor que pode caminhar na sua lavoura, ele tem esse caminhar e esse olhar aplicado à lavoura numa escala muito limitada. Portanto, nós temos que impedir que as propriedades cresçam de forma descomunal e sem limite de tamanho. Tem que ser estabelecido um tamanho máximo. Idealmente, esse tamanho máximo pode ser condicionado à capacidade de gerenciamento. Reforma agrária, em curto e grosso. Aqui no Rio Grande do Sul, a cultura do agronegócio mais sofisticada da lavoura gaúcha, que é um dos estados mais sofisticados em termos de agronegócio, é a cultura do arroz. Alguns assentamentos de reforma agrária foram feitos em regiões, em áreas de várzea, há 15, 20 anos atrás. E essas áreas de várzea são alagadiças, são impróprias para feijão, para milho. Então, esses agricultores assentados tiveram que aprender a utilizar aquele território para obter a sua sobrevida. E durante 15 anos fizeram práticas de tentativa e erro até que estabeleceram um itinerário técnico para a lavoura de arroz. Hoje eles são os principais produtores de arroz sem agrotóxicos da América Latina, na terra do arroz não orgânico. Nós temos esse choque aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos os empresários do arroz que usam muito veneno e os agricultores sem terra que praticamente não usam veneno, mas gastaram muito tempo e energia sem o apoio de instituições de pesquisa. Então, o que pode ser feito? Nós temos que direcionar políticas públicas para buscar respostas para as principais culturas, as que mais nos interessam. A mandioca. Praticamente não temos pesquisa na mandioca, não temos mandioca transgênica e temos Embrapa gastando muito recurso com a soja transgênica. Nós temos que verificar quais são as culturas mais relevantes para os hábitos alimentares de cada região e estimular linhas de produção que desenvolvam essas culturas em processos de produção e comercialização. Vou te dar um outro exemplo no caso do arroz. Os agricultores assentados aqui na região metropolitana, depois que estabeleceram um mecanismo de produção sem veneno, verificaram que tinham dificuldade com outros passos da estrutura produtiva. A secagem, a embalagem, o transporte, a comercialização, e com isso foram se especializando. Filhos de assentados fizeram curso de cooperativismo, fizeram curso de contabilidade, fizeram cursos de engenharia, de tal maneira que também se gerou um grande leque de novas formas de emprego. No trabalho cooperativo, se reproduz as possibilidades que a natureza oferece de partilha. O sistema imunológico da sociedade, o sistema imunológico do planeta, ele passa pela cooperação e passa pela agroecologia, e sem isso nós não vamos sair dessa armadilha em que nós entramos. Aqui no Rio Grande do Sul, as áreas mais perigosas para vender são as áreas mais para viver, são as áreas mais pujantes do agronegócio. As regiões de concentração de trigo, soja e de fumo são regiões que concentram também doenças, que concentram também nascimentos com defeitos e que concentram também, no caso do fumo, suicídios entre agricultores. Veja, o suicídio costuma ser uma manifestação de insatisfação com a vida. Costumava ser
o suicídio costumava ser um fenômeno urbano da selva de pedra, do isolamento nas grandes cidades. Bom, você verificou, existem estudos que mostram isso, que alguns inseticidas afetam o sistema nervoso central. Eles são feitos para isso, com os insetos, mas afetam o sistema nervoso central das pessoas também. E as pessoas se tornam infelizes com mais facilidade. E a infelicidade pode levar à desistência da vida. E existem agrotóxicos, como o paraquat, que são extremamente eficientes como elemento de suicídio. Aparentemente, os suicídios com agrotóxicos no mundo inteiro são uma espécie de epidemia. Aparentemente, a exceção é os Estados Unidos, onde as pessoas se matam a tiro, porque a disponibilidade de armas lá ela é aquilo que o presidente pretende que seja aqui no Brasil.